Então, conforme combinado, né, eu faria uma revisão através do vídeo das relações métricas no triângulo retângulo. Às vezes vai ficar ruim, o foco pode sair, mas o importante é vocês terem sempre esse vídeo em caso de dúvidas, tá? Então tá aqui o desenho do triângulo retângulo. Por que ele é chamado de triângulo retângulo? Porque um dos seus ângulos ele vai medir 90 graus, é um ângulo reto. Ou, né, no desenho vai indicar qual é o ângulo reto, ou no enunciado do exercício vai dizer, né, qual é o ângulo reto. Eu posso dizer, através do desenho logo, que esse aqui é o ângulo reto, né? Ou eu posso dizer que o ângulo reto é o CAB, ou seja, eu vou indicar que o ângulo A é o ângulo reto. Geralmente a gente indica assim, ó, tá? Ou se eu indicasse que esse ângulo aqui mede 30 graus, eu vou indicar ângulo ABC e vou dizer que esse ângulo mede 30, ele vai ter um chapéuzinho em cima, tá? Mas eu indiquei através já do desenho que esse ângulo mede 90. E quando nós sabemos, né, descobrimos qual é o ângulo que mede 90, o segmento de reta que está à frente desse ângulo de 90, né, esse aqui, o segmento BC ou CB, tanto faz, a gente pode usar a letra que quiser, mas geralmente os matemáticos, os exercícios vêm sempre ABC. Esse segmento CB ou BC, ele é a hipotenusa. Então, nós podemos dizer, né, que esse segmento aqui, ó, todinho, né, que a gente vai usar o A minúsculo, é para indicar a hipotenusa. Então, esse segmento aqui em frente ao ângulo reto é a hipotenusa, que nós vamos chamar de A. Se esse segmento é a hipotenusa, quem são esses outros segmentos? Porque nós sabemos que num triângulo retângulo, né, nós usamos o teorema de Pitágoras. Como são chamados esses dois segmentos aqui? Que o segmento maior é a hipotenusa. Os dois segmentos que são menores que a hipotenusa são chamados de cateto. Então, eu vou chamar esse cateto de B e este cateto de C. Por que eu botei B aqui? Porque eu quis dizer que esse B aqui está oposto ao que está na frente. Esse segmento está na frente do ângulo B. E esse aqui é C porque ele está na frente do ângulo C. Mas não tem problema isso não, tá, gente? É só por coincidência, tá bom? E aqui nós temos a altura que sai do ângulo reto e vem até o segmento da hipotenusa, que ele também vai formar um ângulo reto aqui. Um não, na verdade ele forma dois ângulos retos, né? Então aqui nós temos a altura. E olha que interessante, quando nós traçamos a altura, o que acontece com a hipotenusa? Ela tem dois pedaços agora, não são dois pedaços do mesmo tamanho, né? Nesse caso, nós temos dois pedacinhos na hipotenusa. Então, nós chamamos esses dois pedacinhos de projeção desse cateto aqui, que está aqui na frente, e este daqui, projeção desse cateto que está aqui, né? No caso, esse é a projeção de B e esse aqui é a projeção de C. Também é costume, é hábito, né, de colocar uma projeção chamar M e a outra N. Às vezes o M está para cá, o triângulo retângulo está para o outro lado, mas não tem problema, pode vir qualquer letra, gente. O importante é vocês saberem que o segmento maior é a hipotenusa, que os dois segmentos menores são os catetos e que, né, esses dois pedacinhos que a altura acabou dividindo são chamados de projeções dos catetos, né? Que eles serão importantes mais à frente quando nós formos fazer o quê? Cálculos dessas relações do triângulo, tá? Existem fórmulas para cada uma desses segmentos aqui que nós temos que achar, né?
o segmento que a gente mais, né, que a gente conhece mesmo, é quando nós temos o quê? Só o triângulo retângulo sem as suas projeções e sem a altura que nós temos. A hipotenusa e os dois catetos que nós conhecemos, o teorema de quem? De Pitágoras. O que Pitágoras diz? Que o quadrado dessa hipotenusa é igualzinho à soma do quadrado desses catetos. Espera um pouquinho só, vou fazer aqui. Desenho lindo e maravilhoso. Nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, certo? Então, o que Pitágoras diz? Que o quadrado dessa hipotenusa, o que é a hipotenusa? Poderia, gente, o desenho tá para outro lado, eu acabei mantendo o mesmo desenho de cima. Que o quadrado desse segmento maior, olha aqui, eu desenhei um quadrado, que este quadrado aqui tem a mesma área que se eu somar o quê? Esses dois quadrados, ou seja, aqui ele já deu a resposta, né? Então, olha, se eu pegar esses dois quadrados aqui, eles vão dar certinho aqui dentro desse quadrado aqui, que tem lado 5 por 5 por 5 por 5, né? Porque quadrados têm lados iguais. E esse quadrado aqui, 4 por 4 por 4 por 4. E esse aqui, 3 por 3 por 3 por 3. Sim ou não? Então, olha só. Quantos são 3 vezes 3? Não é o quadrado dele? 3 vezes 3 são 9. Quantos são 4 vezes 4? 4 vezes 4, porque não é 3... Eu botei cubo, gente, tô doida. 4 vezes 4 são 16. Quantos são 5 vezes 5? Ou seja, quantos é o 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25. Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos? Ora, é a área que ele quer dizer isso, ou seja, a área de um quadrado não é lado vezes lado? 5 vezes 5, 25. Lado aqui, 4 vezes 4, 16. O lado aqui, 3 vezes 3, 9. E se eu somar 9 com mais 16, vai dar quanto? Aqui, 25. Então, foi isso que ele observou. Essa relação, então, dos catetos com a hipotenusa, né? Então, ele falou quadrado, porque realmente faz um quadrado. Se nós pegarmos e colocarmos um monte de areia aqui, a gente retornar para cá, essa quantidade de areia daqui vai cobrir certinho aqui. Porque a área da soma desses dois aqui elevado ao quadrado vai dar a mesma área daqui. Então, a primeira relação que nós aprendemos, né, da relação métrica é o teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Que é esse aqui. Por isso que a gente usa A, B e C, né, para a gente guardar melhor. Mas nós temos outras relações. Espera aí um pouquinho que eu vou dar um pause. Eu voltei aqui para falar o quê? Né? Como às vezes tem aluno que pergunta na sala, mas professora, como que eu vou saber qual que eu vou usar? Quando você perceber qual é o segmento que está faltando e qual é a fórmula que fica melhor para aplicar, né? Então, no caso aqui, esse triângulo retângulo, vamos supor que ele tivesse a altura, tivesse o M, tivesse o N. Mas o que está em destaque aqui que eu preciso achar? Principal, eu preciso achar a nossa hipotenusa, que eu chamei de X. Então, para eu achar a hipotenusa, olha aqui, é o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Eu tenho valor para os catetos? Sim, eu tenho o valor 2 e o valor 4. Porque se eu não tivesse o valor desses catetos, eu teria que achar outra fórmula. Mas nesse caso aqui, eu tenho o valor 4, 2 e 4, que são esses catetos. Então, nós podemos aplicar essa fórmula, tá? Por isso que é importante vocês guardarem as fórmulas, né? As propriedades, na verdade, dessas relações métricas. Então, ó, essa fórmula, essa propriedade nós podemos aplicar, que seria o quê?
x ao quadrado, porque x é quem? X é a mesma coisa que a. Por isso que eu falo, não se prendam muito à letra, não. Você já sabe que esse número que fica aqui faz parte da hipotenusa. X ao quadrado é igual a quem? A soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? 2 e 4. Aqui a ordem, gente, não importa. Eu posso colocar 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso não vai alterar em nada. Então, nós temos x ao quadrado é igual. Quanto é 4 ao quadrado? Vai ser 4 vezes 2 ou 4 vezes 4? 4 vezes 4, né? Que são 16, mais 2 ao quadrado. Coincidentemente, aqui vai dar 4, 2, a mesma coisa que 2 vezes 4, 2 vezes 2, porque né, deu 2. Então, 2, esse 2 aqui vezes ele mesmo vai dar 4. Tá. Então, nós temos x elevado ao quadrado. O que nós fazemos com esses dois números? Nós somamos, porque é a soma deles, que é igual a 20. E aí, olha, qual é o inverso do expoente? A raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 20. E, professora, não existe raiz quadrada de 20. Não tem. Como nós falamos na aula hoje. Vai que na prova, né, que você esteja fazendo, tenha lá outra resposta. Aí vocês vão ter que pensar. Como? Como que nós vamos pensar, professora? Bom, será que nós podemos fatorar o 20? Vamos fatorar? Então, vamos colocar o 20 aqui. Como que é fatorar? Nós vamos dividir o 20 por todos os números primos possíveis. É par? Sim. Então, eu vou dividir por 2. Quanto é 20 dividido por 2? Dá 10. Ainda posso dividir por 2? Sim. Então, quanto é 10 dividido por 2? 5. E agora, eu posso dividir 5 por quanto? Só por ele mesmo, né? Então, vai dar 1. Então, olha, não é elevado ao quadrado? Quando é ao quadrado, a gente abraça de 2 em 2. Então, ó, eu tenho esse parzinho, que é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. E esse 5 sozinho. Então, olha, como vai ficar a resposta? X é igual, ó, vamos trazer esses dois para dentro da raiz. Esse 2 aqui, gente, esse 2 aqui são esses daqui que eu transformei em um só. E esse ao quadrado, por quê? Porque ele aparece duas vezes. Então, nós vamos colocar raiz de 2 elevado a 2 vezes 5. E o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos fazer o quê? Aqui não é elevado ao quadrado? Aqui também não é raiz quadrada? Então, nós podemos eliminar, tá? Ou também, o que é 2 elevado ao quadrado? É 4. E qual é a raiz de 4? É 2. Então, o 2 vai sair. X é igual a 2. Opa! 2 raiz de 5. Pronto. Aí lá na prova pode estar essa resposta. Viu? Ótimo. E se não tiver, professora? Tiver um número decimal? Misericórdia. Então, vamos pensar. Hoje nós pensamos lá na sala sobre isso. Tá? E o 2 vezes. Deixa ele quieto ali. Não existe raiz exata de 5, mas nós podemos achar uma raiz aproximada. O que seria uma raiz aproximada? Nós vamos pensar numa raiz que esteja próximo a ele, que seja exata. Qual a raiz mais próxima de 5? Não é a raiz de 4? Não é? Raiz de 4 não é 2? Então, nós temos que pensar num número depois de 2 que seja decimal. Vamos pensar aqui, 2,3 vezes 2,3. Espera aí, criança, que eu vou parar para fazer a conta. Ó, 2,3 vezes 2,3, porque a gente sabe que o 2 é a raiz de 4. Então, a raiz de 5 está depois do 2. Ó, 2,3 vezes 2,3 deu 5,54. Então, olha, a raiz de 5 vai ser 2,2. Vamos ver aproximadamente? Vou fazer a conta. Ó, aqui, ó, 2,2 vezes 2,2 deu 4,84. Opa!
esse resultado satisfaz, porque 2,3 deu muito e 2,2 deu próximo. Então, se for um valor aproximado, o 2,2 vai servir. E o que tem isso, professora? Pelo amor de Deus! Nós não achamos 2 raiz de 5? Vamos supor que lá não tenha não tinha o raiz de 20. Aí nós fatoramos, nós encontramos 2 raiz de 5. Também não tinha 2 raiz de 5, só tinha número decimal. O que nós fizemos? Nós deixamos esse 2 quietinho lá no cantinho e nós fomos fazer o quê? Encontrar um número decimal próximos, né? Que eles multiplicassem por ele mesmo e que desse um número próximo a 5 inteiros. Nós encontramos 2,3 que passou de 5 inteiros. Se não é 2,3, tem que ser o antes, 2,2, né? Poderia ser 2,21. Mas vamos trabalhar com décimos só. Olha, aqui foi interessante. Então, o que nós fazemos? X é igual, não tinha o 2 lá, do lado de fora? Nós vamos pegar este 2 e multiplicar por quanto? Por 2,2. Então, a resposta, de repente, tem o quê? 4,4. Ah, mas não tinha 4,4 não, professora. Tinha lá a letra A, 4,5. Opa, mas lá no exercício dizia o quê? Aproximadamente. Então, pode ser que seja o 4,5. Ok? Então, esse X aqui, quem estava procurando, olha a bagunça que eu fiz. Esse X, então, que nós estávamos procurando, ele vale 4,5. Se tiver o 4,4, pode ser ele, né? Presta atenção que se tiver centésimos, aí pode ser 2,21. Se ficou confuso, a gente trabalha um pouco na sala de aula, tá? Só para vocês prestarem atenção, porque fala assim, ó, a professora falou tanto disso aqui, mas não explicou o restante. Então, a gente pode praticar depois um pouco mais sobre isso aqui, tá? Que até agora não expliquei ainda os exercícios, mas nós começamos, né, sobre essas relações métricas, onde começamos por quem? Pelo Teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso nós vamos aplicar se nós tivermos a medida de quem? Dos catetos e nós quisermos achar a hipotenusa. Ou então, se nós tivermos que achar, por exemplo, uma dessas projeções e nós temos só a medida dos catetos e não sabemos a hipotenusa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar a hipotenusa para daí para frente desenvolver. Então, vou fazer outro vídeo agora com outra coisa.